Jesus é o único que existiu, existe e sempre existirá. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã. E se existe um líder na terra que trabalhou a inclusão das pessoas de volta à sociedade, esta pessoa é Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 1, esse texto é um texto extremamente conhecido, que ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, do grego, do brasileiro, do americano, de todo mundo. E nesse Evangelho, olha só o que diz o versículo 17: porque nesse Evangelho se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito, o justo, ele viverá dessa fé. Então, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que liberta, aleluia, devolveu pessoas à sua família. Enquanto algumas outras pessoas dizem que o Evangelho exclui, a Bíblia, ela revela que é diferente. O Evangelho não exclui ninguém. O Evangelho simplesmente, ele é inclusivo. Ele devolve as pessoas, aleluia, aonde elas precisariam estar, e muitas das vezes elas não estão. Você lembra o livro de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia mostra, aleluia, de um endemoniado de Gadara, que ele vivia nos sepulcros e etc. Depois você vê esse texto, e aí a Bíblia diz que ele era alguém que estava à parte da sociedade. Jesus foi lá, entrou aonde ele estava. Ele não queria, os demônios não queriam libertá-lo, mas, aleluia, quem chegou ali foi o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, foi o libertador de Israel, aleluia, e os demônios tiveram que recuar, e aquele homem foi liberto, e aquele homem recebeu uma ordem de Jesus: volta para casa, lá na sua casa tem alguém lhe aguardando. Então o Evangelho, ele é de inclusão. Aquele homem foi incluído de volta, ele foi devolvido, aleluia, para a sua família. Imagine o rosto dos filhos, dos pais dele, da esposa dele, da família dele. Ué, tu não estava louco, tu não estava maluco, tu não estava endemoniado? Eu estava, mas teve alguém que me libertou, Jesus, aleluia. Este Evangelho é o Evangelho do poder de Deus. Esse Evangelho, ele não ficou morto, ele não morreu. Ele não morreu com os pais da igreja, ele não morreu com os apóstolos, ele não morreu, ele está vivo. O Evangelho continua sendo o mesmo, um Evangelho de inclusão, de devolver a pessoa curada para casa, liberta para casa, restaurada para casa. Isso vai acontecer na sua vida. Nós estamos orando por pessoas aqui, e não são 10, não são 15, não são 20, são centenas de pessoas que estão sendo, aleluia, bombardeadas no reino do Espírito, para que elas sejam curadas, libertas, restauradas. Vai acontecer um milagre dentro da sua casa, diga pelo menos amém. Imagine aquele cego de Jericó. Aquele cego, com certeza, era um filho de alguém, era um irmão de alguém, era um pai de alguém, e quando ele chega em casa, ele chega enxergando, porque ele foi devolvido à sua casa. E imagine, irmãos, esse cego de Jericó, quando ele, ali naquele clamor diante de Jesus, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta dele: o que tu quer que eu te faça? Ele diz: eu quero voltar a ver, eu quero ver, eu preciso ver. Quantos lugares aquele cego não frequentava porque era cego? Quantas atividades aquele homem não fazia porque era cego?
quantos trabalhos ele não podia fazer porque era cego, quanto recurso ele deixou de ganhar porque era cego. E o Senhor o incluiu, aleluia, de volta ao trabalho. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor Jesus traz um evangelho, e Ele não traz só o evangelho, Ele vive desse evangelho, Ele vive esse evangelho, porque não adianta apenas ter discurso, entre discurso e a prática tem uma distância muito grande, aleluia, nós precisamos viver esse evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho que tem poder, que traz o poder de Deus. Para quê? Para a salvação, para a cura, para a libertação, para a restauração, para a devolução dessa pessoa, aleluia, a presença de Deus e a existência dos homens. Olha como as crianças estão animadas, né? Pode continuar, não tem problema não, vocês não perturbam nada. Sabe, queridos, nós precisamos voltar a crer nesse evangelho que tem poder. Alguns dias atrás nós pregamos sobre os 10 leprosos que foram devolvidos de volta à sociedade, porque leproso era à margem da sociedade, da comunidade, não convivia com os parentes, não convivia com a família, mas o Senhor curou todos os 10. É interessante que mesmo os 9 não voltando, eles continuaram limpos. Você não vê Jesus tirando a cura deles, vê? Não. Jesus não tirou a cura deles porque eles não vieram agradecer, não tirou. Se você diz que ele tirou, você está mentindo, porque a Bíblia não diz que ele tirou. Não, eles continuaram curados, eles foram devolvidos, porque o evangelho é de inclusão. Sabe, queridos, aquela mulher que estava desenganada dos médicos, aquela mulher que vivia com hemorragia há mais de uma década, a vida dela mudou completamente. A partir do momento da entrega dela total a Yeshua, a Jesus, a vida dela mudou completamente. A partir do momento que ela tocou nas orlas, né, a Bíblia fala sobre orla, que é a beira, né, a ponta da roupa de Jesus, a orla das suas vestes. Quando ela tocou, a vida dela mudou. Ela foi devolvida, porque uma mulher com hemorragia, uma mulher naturalmente, um tempo por mês, ela precisava ficar separada do marido, ela não podia, o marido não podia tocá-la, porque ela era considerada imunda, mesmo naquele ciclo menstrual. Imagina um ciclo que não acabava, era de mês em mês, de ano em ano, e não tinha cura, não tinha remédio, não tinha médico que desse jeito, e Jesus foi lá e deu jeito. Eu quero lhe garantir que Jesus, quando opera e a pessoa fica curada. Aleluia. Se você precisa de um milagre, o milagre vai acontecer, porque aquilo que Jesus faz é perfeito, o que Deus faz é perfeito, e o que Deus, aleluia, vai fazer na sua vida, com certeza será perfeito. Vai ser. Então são realmente dezenas de exemplos de inclusão. A Bíblia mostra aí no mínimo entre 33 e 35 milagres diretos de Jesus, fora os indiretos. Pessoas que foram, aleluia, impactadas pela presença de Jesus e por esse evangelho. E eu volto a dizer que é poder. O evangelho, ele é poder. Você não pode andar sem o evangelho, ou você não pode andar com o evangelho sem poder. Esse evangelho não existe. Esse evangelho pode ser um clube social, ele pode ser uma comunidade qualquer, mas o evangelho real é o evangelho que tem poder de Deus para transformar uma pessoa, uma casa, uma família, uma comunidade, uma cidade, um estado, um país. Esse é o evangelho. Agora, aleluia, muitos se escondem atrás das suas próprias deformidades. Eles conhecem o evangelho, o poder, o evangelho que tem poder, mas como são muito debilitados na alma, eles começam a se esconder. E aí dizem que a igreja
ela não inclui ninguém, que a comunidade evangélica, ela exclui pessoas que não andam segundo as regras. E eu vou dizer uma coisa, que não é para excluir ninguém não. Porque o fulano está em pecado, ele precisa continuar na igreja, porque se ele for para o mundo é pior. Porque o fulano se amaziou, se amigou e fez não sei o quê, ele não vá para o mundo, continue na igreja. Vai para o mundo para quê? O que você vai encontrar lá no mundo? A igreja não pode excluir, porque o evangelho não é de exclusão, o evangelho é o quê? De libertação, de cura, de restauração, de mudança no caráter. Aí você está dizendo, mas a pessoa vai ficar na igreja desse jeito? Não, ela não vai ficar desse jeito, porque o evangelho vai alcançá-la. Eu não acredito no evangelho que não alcança uma pessoa que está na igreja, irmão. Esse evangelho não é o evangelho que eu creio. Eu creio no evangelho que a palavra, aleluia, ela vai trabalhando, ela vai quebrando as resistências. Eu estou dizendo, a palavra vai quebrar toda a resistência na sua vida, porque essa palavra tem poder, aleluia. Ela quebra a pedra, ela quebra a rocha, ela quebra a barreira, ela quebra a montanha, ela quebra, aleluia, porque através dessa palavra, a palavra que é luz, que é lâmpada, que é poder, o evangelho continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Você pode mudar, eu posso mudar, alguém na sua casa pode mudar, mas Deus não muda, Ele continua sendo poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, aleluia, e Ele está no seu trono, e desse trono Ele não se aparta. Por que você está se excluindo? Por que você está se excluindo da sua célula? Faz quanto tempo que você não vai na sua célula? Faz quanto tempo que você não vem ao culto de doutrina? É aquele culto que a gente ceia. Mas eu não posso cear. Por que você não pode cear? Por que você está se excluindo do reino? Dê uma cutucada na pessoa que está do seu lado, diga, não se exclua, porque o evangelho não é para excluir ninguém, o evangelho é para unir, é para juntar, é para fazer um povo salvo, restaurado, aleluia, curado, redimido e santo. Será que esse povo está aqui? Eu acredito que esse povo está aqui. Sabe por quê? Porque este povo foi resgatado pelo precioso sangue, pelo precioso sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje eu amanheci e fui ler logo o que, irmãos? Romanos capítulo 1. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje eu disse assim, eu vou pegar muita porrada na internet com essa mensagem, mas eu vou pregar ela. Eu vou pegar muito couro na internet com essa mensagem, mas eu vou pregá-la. Porque não é qualquer pessoa que vai pegar Romanos capítulo 1 e ministrar, não. Esse capítulo de Romanos, ele é confrontador da nossa geração. Se você analisar o que Romanos 1 diz, porque Paulo está chegando a um país, Itália, a uma cidade, Roma, aonde ele vai cumprir uma missão de Jesus. Jesus disse para ele lá, importa é você testemunhar de mim em Roma. E eu até falei sobre isso um dia desse, aleluia, que o governador disse para ele, olha, se tu não tivesse, como tu apelaste para César tu irás, mas se tu não tivesse apelado, eu já ia te libertar, eu já ia te mandar para casa. Só que quem tem uma missão, não pode fugir da missão que recebeu, mesmo que isso custe, mesmo que isso venha, entre aspas, causar algum prejuízo para si mesmo. A Bíblia diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la.
Olha só, que negócio louco é esse? É um negócio louco chamado Evangelho, que é poder para transformar. E não é para transformar só a minha vida, não é para transformar só a minha esposa, não é para transformar só os meus filhos, é para transformar você e a sua casa, porque você e a sua casa servirão ao Senhor, e a sua casa não será terreno do diabo, vai ser pedaço do céu. Nós não podemos nos excluir. Nós precisamos se importar com as pessoas. Quando alguém não está mais na igreja, quando alguém não está mais na célula, quando você descobre que alguém voltou para beber, voltou a fumar maconha, voltou a cheirar cocaína, voltou à prostituição, você precisa chorar, orar, ter uma conversa com essa pessoa, ter uma conversa franca, amigável, de amor, de alguém que é apaixonado pelo céu e que vai de fato, aleluia, roubar as almas do inferno. A igreja está aqui para roubar as almas do inferno. A nossa missão é povoar o céu. Nós não vamos povoar o céu com evangelho barato, com evangelho de dinheiro, com evangelho de palácio. Aleluia, o céu é povoado com o evangelho que liberta, que cura, que restaura, aleluia, que tira o homem do pecado. Glória ao nome do Senhor, e o faz ser ou retornar a se tornar filho de Deus. Você, eu, nós, aleluia, somos filhos de Deus, segundo João capítulo 1. Mas agora todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São os filhos de Deus que herdarão a casa de Deus, os céus, a morada do Altíssimo. Agora nós não podemos viver no preconceito. Não. Porque se existe alguém que enfrentava os preconceituosos, esse alguém era Jesus. Ah, mas eu vi o fulano ali. O que ele estava fazendo? Ele estava pregando o evangelho. Cala a tua boca, vai lá e ajuda ele a pregar. Quando Jesus entrou numa casa, em Lucas capítulo 7, convidado por alguns fariseus, segundo o versículo 36. E ele foi convidado para jantar, lá dentro daquela casa. Jesus reclinou-se à mesa. Pode colocar aqui no texto, Lucas 7,36, agora o 37. E aí, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Algumas pessoas chamam de mulher pecadora, né? Uma prostituta. E ela colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, mas depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Ixi, se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Eu quero lembrar que o fariseu era um dos maiores religiosos da época. Fariseísmo era uma religião. Tem muitas pessoas que são só religiosas, não tem amor, falta amor. Ele condenou Jesus por permitir que aquela mulher pecadora ungisse seus pés. Olha o nível de preconceito. Olha o nível de preconceito. Imagine se chegasse agora aqui entre nós uma pessoa travesti. Como se olharia para ele? Nós olharíamos com o olhar de Jesus. Ali está um ser humano que quer, que se veio para a igreja, quer o Senhor.
e ela vai ter o Senhor. Se veio para a igreja, ela vai receber Jesus. Se veio para a igreja, ela vai ouvir de Jesus. Ela não vai ouvir abuso, não. Ela vai ouvir a palavra, porque é a palavra que corta para a direita, corta para a esquerda, corta para frente, corta para trás, porque ela precisa do Cordeiro. O evangelho não é de exclusão. O evangelho é inclusivo. É libertador, é restaurador, é que muda a vida das pessoas. Aqui só tem ex-bêbados, ex-maconheiro, ou não? Eu sou um ex-cachaceiro. Um ex o quê, Ney? Pergunte da pessoa, tu és o ex de quê? Tu és ex o quê? É mentira ou é verdade, meu irmão? Quem não pecou ser o primeiro a tirar a pedra? Cadê a pedra? Você vai me jogar na internet? Pode jogar. Para mim pouco importa. Eu estou pregando o evangelho que inclui, o evangelho que liberta, um evangelho que restaura, um evangelho que é poder de Deus para a salvação da humanidade. É o evangelho do amor. Não é do amor vagabundo que pregam por aí, mesquinho, hipócrita. Amor é o que Jesus fez, amor é o que Deus fez, como diz João 3,16. Não tem amor maior do que esse, de dar a sua vida por alguém. É o amor do sacrifício. Agora muitos estão querendo eliminar o sacrifício de Jesus. Não elimine o sacrifício de Jesus. Jesus veio para homens e mulheres, e aqueles que não acham que não são nenhum e nem outro. E eu quero afirmar, Jesus veio para você também. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Jesus entrou na casa, aleluia. Uma mulher pecadora foi lá, glória ao nome do Senhor, untou, molhou, aleluia, regou com lágrima, enxugou com cabelo. Era uma pecadora, e até hoje estamos falando dessa mulher, porque ela honrou o Senhor, enquanto que os outros estavam só criticando. É fácil criticar, difícil é fazer o certo. É fácil falar mal de pastores, é fácil falar mal de líderes, é fácil falar mal do irmão, mas difícil é você ser um deles, que renunciou ao mundo, que renunciou à carne, que todo dia tem uma guerra. Tem alguém que todo dia tem uma guerra aqui com a própria carne e resiste, porque você tem resiliência, você tem o evangelho, você tem o Espírito Santo. O evangelho é um evangelho de inclusão, mas ele não anula a ira de Deus. Ele não anula, porque é necessário que se pregue a verdade, sem se importar com os críticos. Imagine, Jesus, naquela casa, de repente, ouvindo essa crítica, e lá na frente, Zaqueu, publicano, pecador, ladrão, não ia entrar na casa de Zaqueu, não ia. Se você olhar para as críticas, você não vai fazer a obra de Deus. Você não está entendendo, só quem entendeu foi a apóstola. Diga para a pessoa que está só meu irmão, eu sei que você não está muito afim de fazer a obra, né? E ainda vem uma crítica, é o que você quer. Não, meu irmão, não é nem o que você quer, nem o que eu queira, aleluia. Se vierem as críticas, que venham, que vá para o esgoto, que vá para a força, porque você e eu continuaremos a pregar o evangelho que cura, que liberta, que restaura, este evangelho que muda a sua vida, muda a sua casa, muda seus amigos, muda seus colegas, muda seus parentes, muda seus familiares. O evangelho é o mesmo. E Jesus foi lá e entrou na casa do publicano,
entrou na casa de Zaqueu. Quando a mulher foi pega em flagrante adultério, imagina, irmão, ela estava no ato sexual ilícito. Pegaram-na, só que não pegaram os homens, né? Machistas, né? Porque não levaram o irmãozinho. Vamos lá, mano. Deixaram o cara escapar, levaram só a mulher. E Jesus disse, escrevendo na terra, ninguém sabe o que Jesus escrevia, escrevendo na terra. Todo mundo ali esperando a ordem de Jesus para tacar-lhe a pedra. Jesus escrevendo, olhou para eles e disse, olha, faz o seguinte, o primeiro que está sem pecado aí, quem está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Foi vazando de um por um. Jesus continuou escrevendo. E o pessoal vendo que ele estava escrevendo começou a sair de fininho. Sabe aquele irmão que chega de fininho e sai de fininho? Sabe? Tem aqueles irmãos que estão na igreja assim, estão só no WhatsApp. Na hora que ele começa o jogo, deixa eu ir embora que eu vou assistir o jogo. Sai de fininho, sai de mansinho. Isso aqui é um gato. Lá na célula tem uns 2 gatos, né? Cadê? Não está aqui não, um gatinho. A gente está orando, ele chega. Quando eu abro o olho, ele já está lá. Eu digo, meu irmão, tu chegou que foi um gato. Mas é melhor chegar como um gato do que não chegar nem como um rato. Chega na célula, meu irmão. Chega no culto. Chega, a Bíblia diz, chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Se esforce em buscar ao Senhor. Isaías 55 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele, o nosso Deus, é grandioso em perdoar. É por isso que eu digo, irmão, Deus perdoa qualquer pessoa. Deus perdoa um assassino? Não, Deus não perdoa um assassino. Perdoa. Deus perdoa um traficante? Não perdoa. Perdoa. Deus perdoa uma prostituta? Perdoa. Deus perdoa um homossexual? É claro que Ele perdoa. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você nunca tenha ouvido isso de um pastor. Embora a Bíblia descreva como abominação o pecado de adultério e prostituição, é o mesmo pecado. Nem pecadinho e nem pecadão. É o mesmo pecado. Tanto faz dos héteros como dos homos. Então pare de mimimi, pare de conversinha fiada e se converta ao Senhor. Tanto faz homo como hétero. Adultério é pecado, prostituição é pecado, e acabou, é finir, ponto final. E olha o que diz aqui, é necessário que se pregue a verdade. Alguns insistem em deter a verdade de Deus. Por quê? Porque às vezes não querem perder um membro, não querem perder um discípulo. Não é para perder. O evangelho não é para perder ninguém. O evangelho é para transformar a vida das pessoas. Você não pode mentir para uma pessoa. Se é, se não é, não é. Se foi, se não foi, não foi. A Bíblia diz, seja a palavra do crente, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. É sim no altar, é sim lá fora, é sim em casa, é sim no trabalho, ou é não, e pronto, não tem meio termo. Não tem meio termo. Olha só o que diz Romanos 1,18. Porque do céu, é por isso que ninguém quer pregar Romanos 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis.
Você sabe o que é inexcusável? Inexcusável é um adjetivo de 2 gêneros. Até nisso o negócio casou. 2 gêneros. Esse termo é um termo que vem do latim, porque não adianta você só ler a Bíblia e ter dúvida de uma palavra. Porque uma palavra define toda uma situação que às vezes você nem está inserido nela, e aí você fica perturbado porque você entendeu a palavra, você entendeu o versículo de forma errada. O significado de inexcusável é o que não se pode ou não se consegue excusar, ou seja, não se pode desculpar e não se pode perdoar. Tem coisas na Bíblia que não tem negociação com Deus. O que a palavra está dizendo é que tem situações inexcusáveis. Ou você muda, ou você vai para o inferno. Inexcusável. Não tem negociação, ou seja, não tem desculpa ou perdão. E aí nós vamos ver aqui embaixo, em Romanos 1, 21. Porquanto essas pessoas conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A pessoa estava na igreja e permitiu que o coração obscurecesse. Permitiu que o inimigo colocasse a erva daninha, a erva do mal. Porque ele viu lá fora que a coisa era gostosa, que era boa, mas quando se deparou e estava todo envolvido, não voltou para Deus. Mergulhou na lama, mergulhou no pecado, mergulhou na prostituição, mergulhou na droga, mergulhou na bebida, mergulhou no adultério. Amado, tem solução. Se você voltar para Deus, tem solução. Se você se arrepender, quer mudar, tem solução. Mas as pessoas mudaram não só o discurso, elas permitiram que o próprio inimigo mudasse o conceito em Deus. Permitiram que a intenção do coração mudasse e se voltasse para o mundo. Eu quero lembrar que aquele que é amigo do mundo constitua-se inimigo de Deus. Aí você diz assim, peraí, a pessoa permitiu que o coração vivesse ou ficasse obscurecido, e eu tive o cuidado de pesquisar essa palavra para você. Claro, já está dizendo, obscuro é tornar menos claro, menos distinto, privar-se, o texto, que não é meu, é do dicionário, o texto obscurecer é privar-se da luz. Mergulha-se nas trevas, se priva da luz, abandona a célula, abandona o culto, abandona a igreja e mergulha. Alguém uma vez me disse que o pior tempo em Parintins era quando tinha o boi, que um monte de gente se desviava da igreja. Ou seja, o coração ficava obscurecido. A apóstola foi feliz quando falou aqui. Cuidado, porque final de mês agora, o seu coração vai ser convidado a viver obscurecido, a esquecer Deus, a mergulhar na lama novamente, a comer o próprio vômito, e como uma porca volta a se lamear no chiqueiro. Eu disse para você, não é fácil pregar essa palavra não. Romanos, capítulo 1, fala do 8 ou do 80.
A Bíblia diz aqui no versículo 22 que de sábios eles se tornaram o quê? Alguém sabe? De sábios eles se tornaram loucos. Obrigado. Mas valeu. De sábios se tornaram loucos. Não é o que eu estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Eu não estou pregando eu não escrevi a Bíblia. De vez em quando eu escrevo alguma coisa lá em casa, mas não é a Bíblia. A Bíblia já está escrita. Eu não preciso escrever a Bíblia. Eu só preciso viver a Bíblia, seguir a Bíblia, ler a Bíblia. Fazer dela uma referência para mim. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aí é interessante isso aqui, ó. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O que Romanos capítulo 1 está narrando aqui? Dois pecados extremamente presentes no século 20 e 21. Pecado da idolatria e da sexualidade, do sexo, da prostituição. Não que o sexo seja pecado, não é. Dentro do princípio, o sexo é maravilhoso. Fora do princípio, é uma porta para doenças. Eu me lembro nos anos 80, quem é dos anos 80, ou anos 80 ou 90, quando começou a morrer os artistas. Não vou dizer os nomes aqui, que é para não dar nenhum problema aí na internet. Mas eu curtia pelo menos uns 3 deles. AIDS e AIDS. Contraíram como? Ou foi na agulhada, ou foi no sexo ilícito. Romanos capítulo 1 narra 2 situações extremamente presentes na vida do homem. A entrega de fato à concupiscência. Ora, sucumbiram na perversão sexual. Sucumbiram, o exemplo de sucumbir, essa palavra sucumbir, é do tipo assim, alguém, 2 lutadores, um deles deu um cruzado de direita e o opositor sucumbiu na lona. Ou seja, pegou um golpe, vamos dizer assim, fatal, e aí foi para a lona. Dá uma cutucada na pessoa que está ao seu lado e diga, cuidado, porque existem golpes que fazem a gente ir para a lona. O texto diz, sucumbiram. Sucumbir é perder o ânimo, é não resistir, é ser vencido, é ceder, é entregar-se. Então não se entregue ao pecado, não se entregue à morte, não se entregue ao adultério, não se entregue, porque aqui ele fala sobre a questão da idolatria. Essa questão da idolatria era muito presente no tempo de Paulo, e não é diferente hoje, meu irmão. Quantos deuses as pessoas adoram, não, toda religião leva a Deus. Leva não. Não. Não insista. Não leva a Deus. Em Roma, cabeça de cebola era Deus. Rã era Deus. Gado, boi, na Índia é Deus. Não era não, é Deus. Eles não comem carne bovina, porque não vão comer o Deus deles. Nos versículos 24 e 25 ele diz, pelo que também Deus, não foi o homem, Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Quem planta, colhe.
Quem planta, colhe. Não tem jeito. Plantou, vai colher. Mais cedo ou mais tarde vai colher. E aí ele diz aqui, por não se importarem, essas pessoas não se importarem em ter o conhecimento de Deus, do tipo assim, eles conhecem a verdade, mas se deixam se envolver. Eu me lembro quando, muito novo, nós somos seres influenciáveis, né? Somos seres influenciáveis. Meus irmãos, quando estava perto do carnaval e tal, e a primeira noite de carnaval, você sabe qual é o dia da primeira noite de carnaval? Quem sabe? A primeira noite de carnaval é dia 31. E quando chegava o dia 31, era a primeira noite de carnaval. O carnaval podia ser final de fevereiro, começo de março, não importava. A primeira noite era do dia 31, entre 31 e 1º. A primeira noite, a primeira madrugada do dia 1º de cada ano, era a inauguração do carnaval. Então, nós estávamos envolvidos. A família nos envolve. A sua família lhe envolveu de alguma maneira. Lhe envolveu na idolatria, lhe envolveu na falsa mentalidade sobre o sexo. Não, porque meu filho tem que se inaugurar cedo. Meu filho precisa usar o que ele tem, o patrimônio que ele tem. E com 13, 14 anos, o menino já estava fazendo graça. Pessoas que conhecem a verdade, mas fazem Deus mentiroso. E alguém diz assim, não, mas Deus deixou isso aí, é porque Ele permite mesmo. É verdade, Deus permite, concordo com você. Deus permite, porque não cai uma folha da árvore sem nenhuma permissão de Deus. A folha da árvore caiu, uma permissão de Deus, tá. Uma vontade de Deus permissiva, tá. Mas quando tem uma vontade de Deus permissiva, do outro lado tem uma vontade de Deus diretiva. A vontade de Deus permissiva é o livre-arbítrio que Ele entregou a cada um de vocês, a cada um de nós. Essa é a vontade de Deus permissiva. Deus permite que você tenha o quê? Livre-arbítrio. Mas Ele não tem vontade que você faça desse livre-arbítrio uma libertinagem. Seu marido vai para onde quer, ele pode até ir para onde ele quer, mas ele não deve ir para onde ele quer. Sua mulher vai para onde quer e faz o que quer, é isso? Ela tem permissão, sim, é vontade permissiva de Deus, sim, mas ela não deve fazer o que quer. A Bíblia diz que a mulher, o corpo da mulher é do marido. E o corpo do marido de quem é? É dos amigos, é? É não. O corpo do marido é da mulher. Tem algum marido aqui? Tem algum marido aí, Diego? Eu. Tu não tem domínio sobre o teu corpo. O teu corpo não é teu. O teu corpo é da tua esposa. E este corpo da tua esposa, que para você deve ser o mais fabuloso, lindo e maravilhoso, é só teu. Poxa, ninguém deu glória a Deus? Esse corpo maravilhoso da sua esposa é só seu. Glória a Deus. E esse corpo maravilhoso do seu marido é só seu, mana. Tayana ficar aí só sorrindo, né? Vocês são casados, aproveita. Aproveita que o homem já quase cancela o CPF 2 vezes, minha irmã.
Está amarrado, meu irmão. Está muito novo para cancelar esse CPF. Vigia. Ei, vontade permissiva e diretiva. Eu não quero entrar muito no mérito da questão, porque já estamos chegando ao final. Pelo menos eu quero que chegue ao final. Cuidado, porque dentro da vontade diretiva de Deus está a santidade. E dentro da vontade permissiva de Deus está a liberdade, que todo homem tem. E aqui no versículos 28 ele diz assim, 28 e 29 ele diz: e como se eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sofrimento perverso, a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, Deus entregou-os aos seus sentimentos perversos. Por isso que tem muita gente fazendo cocô em cima da Bíblia. Tem outros pegando, eu vi isso numa reportagem. Não, eu vi isso num programa de entrevista, o cara dizendo: eu fumei maconha com a página da Bíblia. Sentimento perverso, Deus entregou. Eu estou dizendo para você, Deus os entregou às paixões infames. Está aqui. Eu vou ler de novo, eu tenho que ler, irmão, porque é Bíblia. Estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes a pai e a mãe, nessos, infiéis nos contratos, inventores de males, ou melhor, nessos infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e pessoas que não têm misericórdia. Daí, nessos infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Ou seja, a imagem de Deus se tornou a imagem do diabo, da maldade. Essas pessoas existem, irmãos? Felizmente. Aonde elas estão? Você de vez em quando você as encontra por aí. E você vai se assustar com isso? É claro que não. Elas estão perdidas para sempre? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus não desistiu delas. E nem eu e você vamos desistir delas. Tem jeito. Jesus morreu por elas. Diga amém. Diga amém. Mas se não se arrependerem, o juízo virá. Porque é importante não ignorar. É importante que você não ignore duas coisas. A primeira, que a vontade permissiva de Deus não os santifica. Ponto. E que aquelas pessoas, preste atenção, porque isso aqui me impactou. Porque aquelas pessoas que acham normal e que aceitam isso na naturalidade, são tão cúmplices do pecado quanto elas. São tão culpadas do pecado quanto elas. Não, eu sou, não tem problema, viva a tua vida que eu vivo a minha. Versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Eu quero lembrar aqui, o que está em parênteses não está no original. Amém? O que está em parênteses. Então vamos ler só o que está no original. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem as que as fazem. Olha aqui. O grande problema de hoje é que as pessoas querem ser politicamente corretas, quando a Bíblia é preto no branco.
8:80. Santo, profano. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Eu falei para você, eu vim hoje sabendo que eu vou pegar porrada na internet, mas não tem problema. Romanos 8:1. Ou você vive, ou você rasga da sua Bíblia. E eu quero dizer que aquele que tirar um tio da palavra do Senhor, Deus riscará o seu nome no livro da vida. Então é melhor ficar com Romanos 8:1 na sua Bíblia, tá bom? Não, não tem medo de ser processado? Eu vou ser processado porque eu estou pregando a Bíblia? Você só não vai para o céu se não quiser, irmão. Porque a Bíblia mostra o caminho, Jesus, a verdade, Jesus, a vida, Jesus. E nenhuma dessas pessoas que cometem essas coisas, elas estão excluídas da igreja. Eu até quero que elas venham para a igreja. Venha para a igreja. Venha servir a Deus. Aos poucos, você vai ouvindo a palavra. Você vai permitindo que a palavra entre. Quando a palavra entra, o demônio que está dentro sai. O engano que está dentro sai. Porque Jesus disse: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, vou cear com ele e ele comigo. Quantas casas de pecadores Jesus não entrou, aleluia, e foi cear. Ah, mas ele está comendo com pecadores. Não tem problema. Ele veio para mim, pecador. Ele veio para você, pecador. Esse é o evangelho da inclusão. E nós vamos estar preparados em nome de Jesus, porque esse ministério vai crescer. Aleluia, ele vai crescer como? Ele vai crescer da forma pelo qual ele nasceu. Ele vai crescer restaurando vidas, porque o evangelho que é pregado aqui é um evangelho sem meia palavra. É um evangelho limpo, restaurador, que cura, que liberta, que modela. Eu quero pedir para você ficar em pé. Preste atenção. Eu comecei a palavra dizendo que um filho cego chegou enxergando em casa. Foi? O cego de Jericó. Jesus continua mudando a vida das pessoas. Até hoje ele continua mudando a minha vida. E todo dia ele muda. E não muda para pior, ele sempre muda para melhor. A sua vida sempre vai ser mudada para melhor na presença dele. Posso ouvir amém, queridos? Então agora veja esse exemplo. Esse exemplo lindo. É o último exemplo que eu quero dar para você, que é a cura de um paralítico de Betesda. No capítulo 5, no versículo 1, eu vou ler o primeiro e o último, porque é um texto grande, em casa você vai ler. No primeiro versículo ele diz bem assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2, que é para poder você entender o contexto. Em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. O versículo 4, ele mostra que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ponto. Tinha um paralítico que quando o anjo agitava a água, o anjo mesmo, havia um anjo lá e entrava no tanque e agitava a água, o primeiro que entrasse era curado. Jesus chegou perto desse homem, perguntou dele o que estava acontecendo. Disse: olha, quando o anjo agita a água, chega alguém primeiro do que eu. Interessante. Jesus cura esse homem, ele fica um homem normal, volta para sua casa, etc. E manda o homem entregar uma oferta, a oferta que estava lá na lei. A lei ainda funcionava ainda.
Aí Jesus, num certo momento, encontra esse homem no templo. E é aí que eu quero chegar. Versículo 14, querido. Por favor, coloque aqui o versículo 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que estás são. Falou para o homem. E Jesus disse para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior do que ser paralítico? Estou fazendo uma pergunta para você. O que é pior do que ser paralítico? Jesus disse: ei, está curado? Beleza. Mas não peca mais não. Porque se tu pecar vai te acontecer coisa pior. O que é pior do que ser um paralítico? Alguém pode dizer: ah, pior do que ser paralítico, de repente é morrer e deixar uma viúva. Eu digo: não é legal não, deixar uma viúva, né? Não, pior do que isso é morrer e deixar um viúvo. Também deixar um viúvo aí todo inteiro é meio complicadinho, né? Mas tem coisa pior do que isso. Pior é morrer e ir para o inferno. O que é pior? Você não vai viver o pior. Deus lhe chamou para viver o melhor. Não peques mais. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Feche seus olhos. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para o judeu, para o grego, para o brasileiro. Nesse Evangelho se descobre a justiça de Deus, que de fé em fé está escrito: o justo vai viver da fé. Coloque a mão no coração. O Evangelho lhe liberta, porque Jesus é Senhor do Evangelho. O Evangelho lhe cura, lhe restaura, devolve o ser humano à sua origem. Esse é o Evangelho de inclusão, que nos lembra que Deus, na sua vontade permissiva, isto é, respeita o livre-arbítrio em cada um de nós, mas também nos diz da verdadeira justiça de Deus, que cobra por cada ato voluntário meu, que há de cobrar por cada ato voluntário seu. Você tem direito de fazer o que você quiser da sua vida, e eu respeito. Você tem direito de fazer o que quiser da sua família, ensinar o que quiser para a sua família. Eu respeito, porque Deus respeita. Vontade permissiva de Deus, não tem o que falar. Mas cada ato meu e seu, seremos cobrados por Ele. Eu não legislo em causa própria. O que eu prego é o que há 35 anos eu vivo. O Evangelho é poder que entra na nossa vida e nos faz pessoas melhores. Se o Evangelho me fizesse pior, eu já o teria deixado. Mas o que dizer dele? É o poder de Deus na minha casa. Eu quero pedir para você agradecer a Deus por esse Evangelho. Mas se você hoje entende que as coisas não estão saindo do jeito certo e você quer se reconciliar, quem sou eu para lhe impedir? Eu faço questão de orar por você. Nós vamos cantar esse hino, e aí você pode e deve vir para nós fazermos uma oração de reconciliação sua com o Senhor.
conhece os meus defeitos. Ele conhece todos eles, seus e meus. Mas isso não importa. Claro que não. Nada faz você parar de me amar. Nada, nada, nada. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou. Deus vai te enxergar do jeito que você é. Você me chama de meu Mas o amor dele filho. não vai sair de você. Que amor é esse? O amor que me alcançou. Inexplicável é o seu amor. Que mesmo na vontade permissiva, Ele nos ama. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Não dá para explicar. Até que a gente tenta. Não perca tempo. Eu preciso terminar o culto, mas eu não quero terminar. Amor que surpreende. Sem a sua reconciliação. Venha para Jesus agora. Que não quer nada. Nós estamos orando por você. você. Não importa o que você fez. Conhece os meus defeitos. Ele te ama. Ele te perdoa. Ele te cura. Mas Ele isso te restaura. não importa. Aleluia. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Nada. Não importa o que sou. Aleluia. Você me chama de meu filho. Isso é amor. Você pode Que cantar. amor é Aleluia. esse? Inexplicável é o seu amor. Será que você pode deixar a sua alma se expressar hoje na presença dele? Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Aleluia. Segura só um minutinho, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei de uma situação da questão do homossexualismo. Se você está me acompanhando pela internet e você tem essa característica, não se sinta pequeno, não. Não se sinta diminuído, não. Eu quero lhe garantir que Deus te ama. Deus te ama, filho. Não está perdido, não. Deus te ama. Só não acha que é normal. Jesus veio para você, tanto para você como para mim, como qualquer um de nós. A sua vida é tão importante quanto a minha, como de todas as pessoas que aqui estão. A única coisa que eu quero lhe pedir hoje: lhe ame. Ou melhor, se ame. Ame a sua alma. Isaías 55, eu amo esse versículo, porque ele diz: volte-se para o nosso Deus. Não importa o que aconteceu, dentro ou fora desse contexto, não importa. Ele lhe perdoa, com certeza. Mas eu quero lembrar uma coisa, e eu encerro com isso, porque já são 20h32. Eu quero dizer apenas uma coisa: a porta da graça está aberta
A porta do Evangelho está aberta agora, mas essa porta da graça se fechará e se abrirá uma outra porta denominada a porta do juízo de Deus. Em nome de Jesus, volte para Jesus. Deus te ama do jeito que você é. E Ele quer transformar a sua vida para um jeito que Ele sonhou, que não é do seu e nem do meu, é dele. Abra seu coração, porque Deus continua sendo o mesmo, que cura, que liberta, que restaura. A igreja fecha os olhos, nós vamos cantar a última parte deste hino. Aleluia, porque este hino, ele é lindo, que mostra o verdadeiro amor de Deus. Que amor tão grande. Isso mesmo, eu sou tão pequeno. Ele é. Deus, eu não mereço. Ele é grande demais. Amor que constrange. Amor que não vê amor tão grande. Aonde você está, eu sou tão pequeno, mas enxerga aonde Ele vai lhe levar. Me faz gigante. Mais uma vez. Amor que constrange. Amor. Que amor tão grande. Aleluia. Eu sou tão pequeno. Glória ao nome do Deus, Senhor. eu não mereço. Adore. Amor que constrange. Que amor tão grande. Glória. Eu sou a igreja tão dá glória por esse amor. Você a me igreja faz adora gigante. Amor que constrange. Aleluia. Que amor tão Que amor lindo é esse? Eu sou tão pequeno. Muito pequeno você é, mas não tem problema. Não merece, mas Ele ama. Que constrange. Aleluia. Que amor tão Você precisa, eu preciso. Nós precisamos desse amor. Glória ao nome do Senhor. Declare. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: viva esse amor. Diga assim: viva esse amor. Que amor é que não faz acepção de pessoas. Viva esse amor que ama brancos, negros e pessoas como eu, que não é branca nem negra. Eu sou pardo. Eu sou registrado como uma pessoa parda. Então Ele ama os brancos, que não sou eu. Ama os negros, que também não sou eu. Mas ama os pardos, os ingleses, os brasileiros. Ama, aleluia. Ama o ser humano por esse amor nós somos alcançados. Que coisa linda!